Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Policast, o programa feito por alunos para alunos. E estou aqui de novo com a diva, a linda, a maravilhosa, a rainha da podosfera brasileira, Ana Laura. Tudo bem, Aninha? E aí, gente, tudo certo, Fê? Tudo tranquilo. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, o nosso querido amigo Pietro Laronga, que nos ajuda na coordenação do plantão do Zap e também está ajudando muita gente com as suas planilhas de estudo maravilhosas. Tudo bem, Pietro? E aí, é um prazer estar com vocês. Confesso que esperei bastante por esse momento. Que maravilhoso. Não vai ser igual o Caio que vai dar a introdução dele falando que está nervoso. Estou nervoso, estou suando bastante, para falar a verdade. Sem problemas, é a primeira vez de todo mundo é assim. Então, e hoje vamos ter um programa muito especial porque nós vamos falar sobre estudo na quarentena, né? Um programa talvez um pouco tardio para alguns, mas que é de extrema importância, principalmente agora que o nosso amado cursinho está soltando coisas online. Então, vamos começar. Eu vou introduzir o programa com uma pergunta e nós vamos respondendo gradativamente com o tempo de cursinho. No caso, a Ana vai ser a primeira a responder, que ela tem 2 anos de cursinho. O Pietro vai ser o segundo, ele tem 3 anos de cursinho. E eu vou ser o último e eu estou estudando no cursinho, no Poliedro, há 5 anos. Alguém gostaria de fazer um adendo? Não, pode começar. Tudo En- certo. Então vamos começar. A primeira pergunta que nós vamos responder hoje é: como estudar na quarentena? Como vocês estão estudando na quarentena? E para vocês, o que é importante estudar nesse momento tão conturbado? Então, Fê, é meu segundo ano lá no Poli, é meu segundo ano de cursinho também no geral, e nessa quarentena eu confesso que foi um pouco mais complicado, porque estar fora do cursinho não te incentiva a estudar. Você tá em casa, então sempre tem alguma coisa ali, sempre alguma coisa para fazer, sempre alguém te chamando, pai, irmão, sempre tem a família junto. Então, para estudar nessa quarentena, eu estabeleci uma rotina. Eu ia acordar no mesmo horário que eu acordava para ir pro cursinho, eu ia estudar no mesmo horário que eu estudava lá no cursinho, ia pegar matérias que eu sempre peguei. Porque como a gente está em casa, é muito comum a gente ficar na nossa zona de conforto, né? E eu escolhi continuar saindo da minha zona de conforto. Então, se naquele dia, teoricamente, eu teria aula de física, então eu vou estudar a física também nesse dia e manter essa rotina mais regradinha para não tirar o pé e perder o foco. Sim, realmente, muito bom. Pietro? Então, é que nem a Ana falou. Estar fora do cursinho e estudar fora do cursinho é uma coisa completamente do que estudar dentro daquele ambiente que te incentiva o estudo, aquele ambiente que você vê as outras pessoas estudando e te inspiram. Eu tenho muito problema em estudar em casa, muito problema mesmo. Já tentei estudar em casa em outro ano, não consegui, voltei para dentro do cursinho e, repentinamente, de uma semana para outra, estava tendo que estudar em casa, não por opção, mas por uma necessidade maior, né? Então, estudar em casa, para mim, nesse momento, eu estou tendo que adaptar muito o meu dia dentro da própria casa. Então, eu acordo de manhã, eu tento acordar assim por volta de umas 7h30, aí eu tomo um sol também, porque é muito importante a gente manter a nossa saúde ok. Aí eu começo a estudar, que nem a Ana falou, mais ou menos baseado no próprio cronograma de aulas que a gente tinha dentro do cursinho. Ou seja, se naquele dia a gente tinha física, eu também estudo física naquele dia. E o que eu estou fazendo? Como o cursinho agora está introduzindo matéria nova, eu estou
estudando a matéria nova, fazendo exercício. Depois que eu termino de estudar aquela matéria daquele dia, daquela matéria, eu começo a matéria nova de outra matéria. E assim eu vou seguindo, mesmo não seguindo como se estivesse dentro da sala de aula, mas assistindo aula, fazendo exercício, aí volta para aula e volta para exercício. E isso eu vou fazendo durante o dia. Sim, muito bom. Eu vou dar um adendo só como eu estou fazendo aqui em casa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar à noite, então eu começo estudando um pouco mais tarde do que eu geralmente estudo no cursinho. Então eu começo a estudar por volta depois do almoço e vou até 4 da manhã, 3 da manhã, estudando. Obviamente, não vou direto, eu tenho algumas pausas. Eu acho que pausas são muito importantes quando você está estudando por muito tempo. Sim. Mas a principal coisa que eu acho que assim que os veteranos de muito tempo de cursinho, pelo menos que eu gosto, é pegar o assunto e estudar todo o assunto de uma vez. Por exemplo, eu estou estudando por base nos capítulos dos livros, não do caderno em si, mas do livro mesmo. Então, por exemplo, se eu vou estudar gases, eu faço todos os exercícios de gases e já faço todo o assunto. Porque, para mim, isso já vai me discorrer estudar toda aquela matéria de uma vez. Como você já está há muito tempo no cursinho, você já viu muita aula, você sabe muito bem o que cada aula vai acontecer e você acaba necessitando de fazer cada vez mais exercícios e treinar o que você sabe e melhorar como escrever para uma segunda fase e assim por diante. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Gente, para vocês, o que é mais importante para o aluno estudar agora, para a maneira como ele estudar? É estudar livro, é estudar exercícios complementares, é fazer uma prova de anos anteriores? O que para vocês achariam que é a melhor estratégia? Então, Fê, é aquilo. Eu acho que varia muito de cada um. A minha escolha como segundo ano, assim, ano passado eu fazia muito exercício do livro e abandonava um pouco as listas que os professores davam. E focava mais nos livros mesmo. E no final do ano que eu fui pegar algumas provas para fazer. Esse ano eu já abordei de um jeito diferente, porque eu vi que talvez fosse melhor. Se o professor deu uma lista, eu acho muito válido fazer essa lista, porque provavelmente lá vai ter exercícios que abordam a matéria de uma forma bem geral. Então, eu opto por fazer as listas dos professores. Se eu sentir que ficou muito a desejar, que ficou alguns buracos, que eu não revisei tudo que eu precisava revisar, eu volto para o livro. E sempre no livro, eu tento focar em vestibulares que se parecem com o meu. O meu foco é psicologia aqui em São Paulo. Então, eu geralmente faço Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp. Mesmo que a Unicamp não tenha, ela tem um vestibular, um estilo de vestibular parecido. Então, eu foco geralmente nesse tipo de exercício. E tento procurar sanar as minhas dúvidas. Se eu acho que todos os exercícios que eu fiz abarcam toda aquela matéria e tudo bem, consegui revisar, consegui captar o essencial da matéria, então tudo certo, acabo por aí. Se não, eu vou buscando mais, busco exercícios de outros professores, coisas de outros professores, e assim a gente vai continuando. Sim. Pietro? Então, ano passado eu focava bastante também em fazer provas. Eu passei o ano inteiro com um vestibular em mente, que no caso seria o Enem. Então eu passei durante todo o ano resolvendo provas anteriores, estudando pelas provas, e cheguei no final do ano e percebi que essa não foi a melhor alternativa que eu tive. E eu começaria a fazer comecei a fazer outra coisa esse ano. Esse ano, o que eu achei bem válido de eu fazer? Eu pego uma listinha de um professor, o professor agora está mandando as listinhas, eu não consigo fazer pelo celular, então eu imprimo as listas e estudo baseado basicamente na
lista. Eu primeiro assisto a aula, se for uma aula que eu vejo necessidade de assistir, se for uma aula que eu não tenho pleno domínio de prosseguir fazendo exercícios sozinhos, então eu assisto a aula do professor e começo a fazer os exercícios da lista. Primeiro eu faço a lista e quando eu termino a lista, aí eu vou lá e corrijo. Assim que eu vou corrigindo, eu vou grifando algumas palavras que eu encontro nos enunciados, que eu encontro no, na lista que eu não entendi, e volto no livro para procurar o significado daquela palavra, o contexto que ela tem inserida, quem foi essa pessoa, o que aconteceu nesse ano, o que é essa sociedade, o que significa, vamos colocar, por exemplo, um gás ideal. Por que está escrito gás ideal? Então eu vou lá no livro e procuro sobre gases ideais. Aí, depois disso, se eu percebo que está ok, se eu tive uma boa quantidade de acertos, se eu percebo que tive um bom rendimento na lista, o que eu faço? Eu deixo pronta para revisão. Então, ela fica ali guardadinho. Depois de um tempo, eu volto revisando ela. Mas, se eu percebo que eu não tive um bom aproveitamento, que eu errei em algumas coisas e foram coisas muito bobas, que foram coisas que precisam um pouco mais de atenção, aí eu volto pro livro e faço as questões do livro, baseada praticamente também nos vestibulares que eu pretendo prestar. Eu quero medicina, então esse ano eu achei legal assim entrar um pouco no ritmo da Unesp. Então eu vou lá no livro, começo pelos exercícios da Unesp, aí depois eu faço um exercício da FUVEST e assim eu vou indo. E também eu acho muito importante que muitas pessoas deixam para lá, e eu acho muito importante fazer aqueles exercícios do revisando que tem no livro. Porque a partir daquele exercício, talvez você não tenha, você reforce, você guarde bem, guarde bem alguns conceitozinhos que você vai precisar utilizar, por exemplo, num exercício de segunda fase. De segunda fase, um exercício que tenha aquela palavra em específico no meio do enunciado e que você possa se perder, entendeu? Então, eu acho que um bom começo é focar nas listas dos professores, que eles já têm uma massa, uma mala maior que eles já vêm estudando, porque além de estudar as matérias dele, eles estudam os vestibulares também, então eles sabem quais são as tendências, eles olham o que está caindo mais e eles colocam na listinha o que vai te beneficiar acima de tudo. Então a listinha é um bom caminho para se seguir. Sim, muito obrigado, Pietro, até por essas palavras assim, para dar um roteiro mesmo para os alunos. Eu gosto de, como é meu 5º ano de cursinho, eu também quero prestar medicina, e principalmente olhando assim o que me faltou ano passado nas segundas fases, para passar assim da segunda fase para a colocação esperada para entrar, é fazer os exercícios assim. É uma coisa que eu sempre deixei de lado, mas não deixei de lado, mas fiz de uma maneira não tão correta, eram os exercícios que esperavam para a segunda fase. Se você é uma pessoa que já está no seu 4º ano de cursinho, 5º ano de cursinho, tá prestando um vestibular aí extremamente concorrido, já passou para uma segunda fase, foca em exercício de segunda fase. Faça exercício de primeira fase a dar com rodo, faça revisando, faça propósitos. Eu, no caso, faço todos revisando, todos os propósitos. Faça nos complementares. Eu, por exemplo, faço de todas as faculdades importantes, FUVEST, Enem, Unicamp, Unesp, Unifesp, FAMEMA, FAMERP, são as que eu presto. E, acima de tudo, qualidade. Faça o exercício de segunda fase como se você estivesse na segunda fase.
Quando eu, por exemplo, faço uma prova semanalmente, mesmo estando aqui em casa, faça a prova da maneira que você faria ela e é assim, é tentar forçar a fazer mais exercícios e cada vez com uma qualidade maior. Então vamos para a nossa última pergunta. A última pergunta é: descanso. É importante você ter um descanso que você tem quarentena. É importante você continuar, você cuidar da saúde física, mental. E se surtar, se dá aquele surto, aquela inquietação, aquele mal-estar, o que vocês recomendam assim pro pessoal? Então, Fê, no meu primeiro ano de cursinho, eu tive crise. A minha primeira crise de ansiedade na vida foi no meu primeiro ano de cursinho. Além de ter desenvolvido diversos problemas, eu tive gastrite nervosa, eu tive desnutrição, tudo por causa do ritmo do cursinho. Então, esse ano, eu coloquei a cabeça muito mais em foco e eu vi que era muito, muito importante realmente você dar prioridade à sua saúde. Você vestibulando, nós vestibulandos, a gente já tem um sistema imunológico um pouquinho mais, assim, em déficit. Por quê? A gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente tá sempre com uma carga de estresse muito alta, sempre preocupado se vai passar o vestibular, as aulas, matéria atrasada. É sempre uma carga muito pesada em cima da gente. E isso afeta muito o nosso emocional. E o nosso emocional, nosso nível de estresse, nossos hormônios, eles vão se manifestar de algum jeito. Então, é muito, para mim, assim, é essencial. Cuidem da saúde, em primeiro lugar. Você não vai conseguir fazer uma boa prova, você não vai conseguir ter um bom ano de cursinho se você não cuidar da sua saúde. O surto durante essa quarentena é a coisa mais normal. Eu tava, assim, de um jeito que eu não conseguia render nos estudos, de tanta ansiedade, eu não conseguia parar e focar minha mente. Então, não é só você que tem um surto. Todo mundo tá junto com você, todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo passando pela mesma coisa. É muito comum, durante esse ano do cursinho, as pessoas terem alguns problemas emocionais, alguns problemas de saúde. E a minha dica é: achem uma válvula de escape. Achem alguma coisa. Eu era aquela aluna que sempre falava que estava com cólica para o professor de educação física. Ano passado, eu descobri que a prática de exercício, tipo, correr 15 minutinhos aqui na minha rua, subir e descer a escada, fazer uma academia, foi uma válvula de escape para mim. Por mais que eu não gostasse de exercício físico, me ajudou a manter a alimentação. Eu acabei optando por tomar polivitamínico para ajudar a fazer essa complementação na minha alimentação. E eu comecei a priorizar a minha saúde, o meu bem-estar, sabe? Não só mental, mas o físico também. Então, assim, vai atrás, come alguma coisa, mantenha a sua alimentação em dia, não vai nesse surto de, eu vou dormir 2 horas por dia e comer besteira. Não, tenta manter, assim, o seu corpo mais saudável possível, sua mente mais saudável possível. Vocês não estão passando por isso, a gente não passa por isso sozinho, tá todo mundo aqui para se apoiar. Num dia difícil, chega na gente e fala assim: mano, eu tô tendo um dia difícil, posso conversar com você? Posso sentar? Posso falar com você? E a gente vai estar aqui para acolher, mas não passem por isso sozinhos. Se cuidem em primeiro lugar. Tudo bem. Pietro, algum comentário que você gostaria de fazer? Então, sobre descansar. Descansar, eu acredito que é o primordial. Descansar é quando você para e você desliga um pouco daquela rotina que você está vivendo, você desliga um pouco daquele momento de exaustão, aquele momento de pressão psicológica que você está vivendo e passa por... Ai, meu Deus, peraí. E passa por um momento... E passa para... Será que eu posso recomeçar minha fala? Dá para cortar? Pode recomeçar a fala sim. Porque minha mãe chegou aqui e imagina que os cachorros estão tudo apavorado. Então, Tudo bem. Descansar. Descansar é primordial nesse momento. Descansar é você se desligar um pouco do que você tá vivendo, daquela rotina estressante
que você está vivendo, daquele momento que você não consegue não consegue raciocinar. Você simplesmente descansar é o que vai te fazer ter força para você continuar no outro dia. É você ter força para você continuar depois de 15 minutos. E surtar é uma coisa é uma coisa que nessa fase, nesse momento que a gente está vivendo, é uma coisa normal. Não vou dizer que normal, eu não quero romantizar muito problema mental, mas surtar neste momento é uma coisa assim que infelizmente a gente não vai poder controlar. A gente não vai poder falar assim, eu não vou surtar. Mas o que eu tô fazendo para eu conseguir me colocar num lugar que quando eu me deparo com essa situação, o que eu faço? Eu paro, eu respiro, eu elevo o meu pensamento e falo assim, se eu surtar, aonde isso vai me levar? O que eu tenho que absorver a partir dessa situação? O que eu preciso aprender com esse surto? O que ele vai me fazer ter motivação para continuar? E depois, quando isso passa, você precisa se colocar novamente no mundo, você precisa colocar novamente, se colocar novamente no lugar e começar novamente. Porque se você parar, não vai ter outra pessoa para fazer por você. Se você parar, ninguém vai pegar um lápis, ninguém vai pegar uma caneta, ninguém vai pegar um marca-texto e vai voltar a escrever para você, fazer exercício para você, estudar por você, a não ser você mesmo. Então, a gente precisa ter, a gente tem que saber aproveitar o que as situações ruins têm nos trazendo, entendeu? Então, quando vem alguma situação que quando você se depara com, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já era para mim? É o momento que você vai ter que parar, é aquele momento que você vai falar assim, então o que eu preciso para mim nesse momento é descansar. E depois que você se manter descansado, você fazer aquele relatório do que aconteceu e continuar. Acima de tudo, continuar. Porque se não é você por você, ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer a prova por você, a não ser você mesmo. Então, tenha força, respire e descanse. Acima de tudo, descanse. Muito bom, muito bom. A Ana falou principalmente da questão de saúde corporal, fazer esportes, você citou mais essa parte de saúde psicológica. E eu vou, assim, eu só quero fazer um adendo mais para a questão de quem realmente está há muito tempo no cursinho, que pode servir para quem está há pouco tempo também. Quando você está há muito tempo no cursinho, é comum você já ter passado por crise de ansiedade, é comum você ter passado por todas as experiências que as pessoas falam. E quando você está há muito tempo, eu acho que o principal problema que você enfrenta é de estar ansioso para passar logo. Você sente uma ansiedade, você sabe que cada vez mais você está mais preparado e que uma hora você vai conseguir passar. Mas você se sente ansioso cada vez mais por isso. E esse eu acho que é o ponto principal. Quando você está muito ansioso, tente sempre se manter disposto, se manter calmo e trabalhar o seu próprio corpo, porque a ansiedade vai vir, é um momento complicado, mas se você conseguir se manter estudando, conseguir se manter calmo, descansar, fazer o seu corpo ficar bem, isso vai passar de uma maneira tão boa para você, vai passar de uma maneira tão melhor do que se você manter-se estressado, que você vai acabar relaxando e continuando cada vez mais até os vestibulares, que são o ponto final, mas não são o único ponto que você tem que mediar no ano. A principal coisa que todo o seu ano e toda a sua vida você tem que prestar atenção é na sua própria saúde e no seu próprio bem-estar. E se você quiser, aí você começa a passar para os outros, para a sua família e para o vestibular também. Então, essa foi a nossa conversa aqui de hoje.
É uma conversa muito boa, traz mais para ajudar o pessoal aí de casa agora, que vão começar. Já começaram algumas aulas online, mas essa é a primeira semana inteira que todos os cursos terão aulas online disponibilizadas. E eu gostaria de agradecer muito, Pietro, por você estar aqui com a gente. Convidado mais que Quem agradece especial. sou eu. E você gostaria de fazer algum jabá, mandar algum beijo, alguma recomendação? Olha, olha, o que que eu recomendo? Eu gosto muito, uma coisa que está me ajudando muito nessas últimas semanas, né, desde o começo da quarentena, é ouvir podcasts. Isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa que aumenta seu repertório. Para quem está com problema de redação, tamo aí. Então, ouça bastante repertório, leia um livro, não precisa ser necessariamente o livro que você vai dos seus vestibulares, mas que seja um livro que você gosta, que você tem afinidade com aquele autor que você gosta. E lembre-se principalmente que cada caso é um caso. Pode ser que o que funcionou para mim funcione para você. Mas o que aconteceu com o Felipe pode funcionar para você, assim como a Ana, ou como a Ana recomendou, funcione para você também. Entendeu? Então, cada caso é um caso. O mais importante é que você busque estar você. Busque os seus limites, busque até onde você pode ir, até onde você deve recuar, e que você esteja sempre pronto para o melhor e para o pior. Mas que, acima de tudo, seja você, faça do seu ano de cursinho um ano que te aprove, né? Que te aprove acima de tudo. E para isso você não tem uma receita, para isso só tem você. Sim, realmente. Ana, você gostaria de fazer algum jabá, dar alguma indicação? Então, Fê, o meu jabá vai para coordenação. Não é coordenação, não, mas todo mundo do Poli, assim, eles têm uma estrutura para agregar no aluno muito bom. Conversem com a Thalita, com a Sigrid. Sim. Eu acho que é muito legal conversar com elas. Elas estão aqui. E o meu recado vai para a galera de primeiro ano de cursinho. Porque o primeiro ano de cursinho é o mais assustador. Eu entendo que é quando você entra e você tá meio perdido. É muito diferente do colegial. Então, galera, não é uma competição. Isso que a gente está fazendo não é uma competição. O vestibular em si não é uma competição. Fiquem tranquilos, respirem fundo. Se vocês precisarem de alguma ajuda, procure alguém, procure um de nós, o Pietro, o Fê, eu, a galera do plantão. Fala pra gente, fala assim, olha, eu tô meio perdido nesse primeiro ano, o que eu posso fazer? O mais importante ache um jeito que dê certo pra você. É bem individual, o estudo é bem individual. Não fique se martirizando porque uma pessoa estuda 10 horas e você só estuda 2. Não é assim que funciona. Você sabe seus limites, você sabe como as coisas funcionam para você. O estudo ele é muito individual. Então, assim, mas o cara tá há 5 anos no cursinho e ele é um monstro. Tudo bem, se esforça, vai atrás, sabe? Não fica se comparando com as outras pessoas. A comparação com todo mundo não é saudável pra gente, não é saudável pro nosso emocional. Descansem bastante, sempre procurem suporte. Eu acho que isso é o ideal. Sim, muito bom, muito obrigado, Ana. E eu vou fazer um jabá também e dar uma recomendação de um filme. O meu jabá vai também para todo o pessoal do Poliedro, que provavelmente não estão nos escutando, mas deveriam estar nos escutando, até para nos patrocinar. Beijo. Deveriam. E, e assim, e agradecer a todo o suporte que eles nos estão dando e principalmente no meu caso, a todo o suporte que eles me dão nesses 5 anos e que eu já vi eles dando para vários outros alunos, inclusive alunos que passaram. E a minha recomendação é o filme A Procura da Felicidade, do Will Smith. Quem nunca viu esse filme, se prepare para chorar muito. Quem já viu esse filme, vá ver de novo, porque é um filme muito bom. E é um filme que vai realmente mostrar que em tempos difíceis pode ter um caminho bom, pode ter um final bom. Então, um beijo para todos vocês. Eu agradeço de novo meus dois companheiros por estarem aqui, a Ana por estar mais um dia comigo.
e o Pietro por estar Sempre um uma vez prazer, aqui. Fê. Sim, sempre um prazer. Então, um beijo, Muito obrigado. muito obrigado e até o próximo podcast.